E para falar como que a gente faz para investir em ações, não tem como nós não falarmos sobre corretora de valores. Então, até o professor Pedro falou lá que tinha os contatos, eu também tenho alguns, a gente vai ver a melhor forma de chamar pessoas de corretoras de valores para vir bater um papo, às vezes, aqui com vocês, de 10 a 15 minutos, explicar o que é uma corretora de valores, quais são as tendências desse mercado e como está esse mercado em termos de empregabilidade para vocês que são aí futuros aspirantes a um posto no mercado de trabalho e para quem gosta, por exemplo, no mercado financeiro. Tá? Qual a diferença de um gerente de banco e para um cara que trabalha na corretora de valores, o que é um agente autônomo. Então, eu já vou ver se já para a semana que vem a gente já consegue marcar uma conversa com alguma pessoa dessa área para bater um papo com vocês. Tá bom? Eu acho que isso é enriquecedor. O resto vocês conseguem ler por livro, né? Experiência já é uma coisa que é difícil da gente conseguir lendo assim pelo livro, a experiência dos outros, a vida, de como as pessoas viveram uma vida dentro de uma determinada experiência é fundamental. Então, o que é uma corretora de valores, pessoal? Antes de iniciar esse papo sobre o que é uma corretora de valores, que é uma instituição financeira que faz a intermediação de produtos financeiros de você, eu queria contar, eu não sei se eu já contei essa historinha, mas eu vou começar, qualquer coisa vocês me interrompam sem problema algum, tá? Eu já comecei a contar para vocês sobre como surgiu a corretora, que a ideia de uma corretora veio lá do Japão. Eu falei alguma coisa sobre isso? Que tinha uma feira que comercializava arroz. Acho que não, professor. Não, ótimo. É porque eu estou dando tanta aula que eu já estou mais perdido do que o Batman que eu falei em alguma matéria ou não. Então é o seguinte, dizem alguns livros aí que o início da bolsa se deu no Japão, tá? Não é algo assim 100% confirmado, mas que a ideia é assim, existiam feiras de comercialização de arroz, feiras enormes, né? Pessoas que compravam arroz e pessoas que vendiam arroz. E um personagem começou a perceber que havia uma grande distorção de preços dentro da própria feira simultaneamente. Gente fazendo negócio com arroz, compra e venda a um determinado preço, e num outro lugar da feira, pessoas comprando e vendendo, mesma qualidade de arroz lá, a preços diferentes. E esse cara percebeu nisso uma oportunidade de ganho, que a gente até chama depois em finanças de arbitragem. Pois bem, esse cara se posicionou num lugar mais alto, assim, da feira, contratou um pessoal para ficar fazendo cotação de preços, e num sistema de bandeiras lá que eles tinham, não sei exatamente como seria isso, mas eles tinham umas bandeirinhas para eles se enxergarem de longe, saberem se comunicar. Esse cara, sem ter arroz, sem ser um cara que compra arroz e sem ser um cara que vende arroz, ficava dando ordem de compra e venda com aqueles corretores deles lá fazendo, que estavam fazendo cotação. Então, por exemplo, ele achou num lugar no lado sul da feira alguém comprando arroz a 11. E ele achou do lado norte da venda alguém vendendo arroz a 10,80. Então ele comprava 10,80 aqui e mandava o outro fechar negócio a 11 lá e ganhava 20 centavos de diferença. Então esse cara começou a fazer arbitragem e ganhar muita grana sem ter arroz. E ele acabou virando espécie de referência sobre quanto está valendo o arroz hoje. Ele sabia qual era o preço médio do arroz. Enquanto as pessoas que estavam lá não tinham um custo de transação muito grande de saber como que você vai conseguir ter a informação de como está o preço médio de toda a feira sozinho. Então esse cara começou a ter essa coisa. Aí diz que ele montou um lugar e começou a cobrar por isso. Daí mataram ele, o governo japonês assumiu. Daí tem todas umas histórias, umas lendas lá. Mas a grande questão é que a grande ideia é juntar no mesmo lugar, no mesmo recinto, pessoas a fim de negociar o mesmo ativo. Você diminui o custo de transação.
né? Ao invés de ficar indo, passeando na feira, olhando arroz, ou se fosse em fazendas de porta em porta. Então a ideia da bolsa é reunir todo mundo no mesmo lugar para negociar. Mas imagine, né, lá no início, você colocar os produtores mesmo e os compradores de produtos agrícolas, ia sair briga, não, mas você fechou comigo, você não fechou. O negócio provavelmente ficou muito desorganizado. Então, os donos de bolsa perceberam, não, precisamos profissionalizar isso aí. Para profissionalizar, não dá mais para o cliente entrar aqui dentro. Vai ficar mais fácil nós treinarmos pessoas, que a gente vai chamar então de operadores de pregão, né? Nós vamos treinar pessoas lá dentro e essas pessoas vão receber ordens de compra e venda e elas executam a ordem de compra e venda. Então, durante muito tempo, na Bolsa de Valores aqui do Brasil, seja na BMF ou na Bovespa, tinha assim, na minha época de faculdade, a gente pegava o ônibus, a gente ia para São Paulo para ver essas negociações ao vivo, tá? Quando eu fui para Chicago, lá com o professor Pedro Marques, ainda era assim. Então, a gente ia lá e via as rodas do pregão. O que eram as rodas? Então, tinha uma roda que estava negociando, por exemplo, o Vale do Rio Doce. Então, tinha os operadores de pregão ali, com o telefone, recebendo ordens de compra e venda de Vale do Rio Doce. Eles estavam ali, era só a roda, ele tinha assim, 10 minutos de roda do Vale do Rio Doce, depois tantos minutos de roda de dólar, tantos minutos de roda, porque não dá para ficar o dia inteiro um operador ficar negociando o mesmo ativo, nem tinha liquidez para isso. Então tinha os horários certos para cada um dos ativos. E ativos que negociavam mais, os horários eram mais estendidos. Então, assim, tem o operador de pregão que fica dentro da bolsa, do recinto da bolsa, com o telefone. Aí tem o corretor. Quem é o corretor? É o cara que dita a ordem para o operador. Não é o cliente, né, o investidor, ou o agricultor, ou o comprador de commodities, que vai ligar para o operador lá no pregão. Liga para a corretora registra essa ordem, passa para o operador de pregão. Uma vez que saia negócio, o operador de pregão pegava a outra contraparte, eles saíam, tinha uma boleta, que eles chamavam, anotava, entregava para o cara responsável na bolsa, o cara registrava o negócio ali no computadorzinho e aparecia, novo negócio saiu lá no telão. Aí o operador, ligava para a corretora e falou, saiu o negócio. O corretor ligava para o cliente e falou, saiu o negócio. Era assim que fazia e era extremamente moderno isso, tá? Eu, enquanto investidor, quero comprar Vale, ligo na corretora. O cara da corretora dá uma ordem por operador de pregão. O operador de pregão executa a ordem. Liga para a corretora liga para mim e fala, fechou. Ok? Era assim que sempre foi feito até que tudo virou online, tá? Então, o que eu estou contando tudo isso, desde o samurai até aqui, para dizer o que é uma corretora de valores. A corretora de valores é uma instituição financeira que faz a intermediação entre você e um produto financeiro. Perfeito? Ela não é, assim, em sua origem, ela não é nada mais do que isso. É como se fosse uma corretora de imóveis. Você quer comprar um imóvel. Aí, eu vou lá na Frias Neto, Miguel Imóveis, estou falando de corretoras aqui de Piracicaba. Vou lá nessas corretoras de imóveis, o corretor vai buscar alguém que está querendo vender um imóvel, faz esse encontro, eu fecho o negócio com essa outra pessoa e o corretor ganha corretagem. Em geral, 6% do valor da transação. No mercado de ações, sempre foi assim também. Eu vou lá, via uma corretora, faço a compra daquela ação e a corretora ganha uma corretagem por fazer essa intermediação. Porque sozinho eu não consigo entrar lá na bolsa e fazer uma ordem no próprio pregão, tá? Essa é a ideia de uma corretora de valores pé rachado.
É bom que a gente vê que hoje as corretoras estão muito mais amplas do que isso. Então, é uma instituição financeira que faz intermediação de vários produtos financeiros e você. A maioria dos investimentos que nós vamos estudar, né, ações, fundos imobiliários, tesouro direto, que são algumas coisas de investimentos que têm a ver com bolsa de valores, nós encontramos em corretoras. E por que que muitas pessoas não têm conta em corretora de valores, né? Eu acredito que seja muito por medo e desconhecimento. Então, na verdade, a gente, graças a Deus, né, temos medo do que desconhecemos, e isso nos fez ainda sobreviver enquanto seres humanos, aí, raça humana. Então, a gente vai ter medo do que desconhece mesmo, senão a gente vai se estrepar muito. E como que a gente tira esse medo? É através do conhecimento e compreendendo como que uma corretora funciona. Então, nada mais, nada menos é a corretora do que uma intermediária. E se a corretora quebrar, né? Pessoas de mais idade têm, em geral, esse medo de operar, fazer compra online, operar no Nubank, né? Ter conta na Nubank e tal. Se a corretora quebrar, a princípio, nenhum problema, tá? Porque você comprou ações, você comprou fundos imobiliários, você comprou o título do governo. Você não comprou coisas da corretora. Ela é apenas uma intermediária. É como se você alugasse uma casa para uma imobiliária e a imobiliária quebrou. Qual que é o problema? A princípio, nenhum, tá? Você vai continuar pagando aluguel agora diretamente para o inquilino ou via outra corretora de imóveis.